Somos sempre ensinados a correr atrás dos nossos sonhos, a conquistar o que a gente deseja, a vencer. Porém, nunca somos ensinados a perder. Ninguém gosta de conversar sobre a dor de uma perda. Os pais não querem que os filhos sintam essa dor, sintam essa sensação, esse sofrimento. E aí, quando a gente se depara na vida com uma perda, a gente não sabe o que fazer para superar, a gente não consegue enxergar como um momento ruim da nossa vida, que a gente precisa aprender a superar, e a gente internaliza profundamente isso no nosso ego, e muitas vezes a gente passa a vida inteira se dedicando a essa dor. Seja uma perda amorosa, uma perda familiar, uma perda de trabalho, uma perda de um amigo que não faz mais sentido na nossa vida. A gente não sabe lidar com isso e a gente age como crianças birrentas, pirracentas, que fica agarrado ali naquela dor. A gente não quer deixar passar de maneira alguma. A gente fica ali por anos fazendo uma birra, querendo reconquistar o que a gente perdeu, ao invés de gastar essa energia curando essa dor, recomeçando, vivendo novos momentos da nossa vida. Se a gente não aprende a lidar com a dor, ela vira uma âncora que nos afunda, que não nos permite viver coisas novas na nossa vida e a gente fica vivendo a sombra eternamente do passado. Só sabe perder bem quem se entregou por completo, quem não tem arrependimento algum sobre o que fez, quem entendeu que o fim de um ciclo não significa o fim da vida, mas sim uma oportunidade de um novo recomeço. E o mais importante, quem entende que nada é eterno na nossa vida. Quando a gente começa a entender que nada é eterno na nossa vida, a gente para de tornar essas situações âncoras na nossa vida. A gente entende que tudo tem um começo, um meio e um fim. E quando esse fim chega, é, na verdade, um novo capítulo começando na vida. E aí sim, fica mais fácil com esse entendimento a gente começar novos empregos, novas amizades, novas relações amorosas. Às vezes é muito mais fácil perder alguém que morreu do que alguém que está vivo, porque a morte nos dá certeza de um encerramento. Quando perdemos alguém que ainda está vivo, muitas vezes nos tornamos zumbis afetivos, esperando que possivelmente, talvez, algum dia aquela pessoa possa voltar pra gente. Queremos sempre, mais uma vez, mais uma tentativa, mais uma chance, fantasiando que os problemas que existiam naquela relação simplesmente sumam. E a gente agarra com unhas e dentes nos poucos momentos, os raros momentos bons que na verdade existiam naquela relação. Fica se prendendo a como tudo era bom lá no começo, onde tudo era flores ainda, e o ego não consegue aceitar que perdeu. Não aceita apenas entender as lições que aquele relacionamento trouxe, pegar eles e aplicar para não cometer os mesmos erros numa nova relação. As relações morrem, porém tentamos de tudo para manter essa relação viva dentro da gente. E essa relação acaba nos apodrecendo por dentro. Só conseguimos seguir em frente não quando continuamos acariciando o nosso ego ferido, mas quando a gente consegue olhar a raiz da dor, olhar a raiz da situação e ter um entendimento real de que tudo aconteceu por um motivo. Essa pessoa era mesmo tudo que eu criei na minha cabeça? Ela era de fato boa para mim? Essa relação era construtiva para mim? Ou será que eu era só dependente emocional dela? Eu de fato estaria feliz continuando vivendo naquele relacionamento como era? E a partir daí você consegue ter uma ideia mais real do que seria esse relacionamento. E a partir daí você consegue enxergar a realidade e não um sonho criado na sua cabeça. Essa história que você continua se contando nessa perfeição. Até porque, se fosse tão perfeita assim, se fosse para ser a pessoa da sua vida, esse relacionamento não teria desmoronado como desmoronou. Entenda que muitas curas vêm disfarçadas de término. Vamos ver 2 pontos importantes no processo da cura de perda. A primeira é o perdão. Perdoar a si e ao outro. Precisamos aprender a curar as dores que o outro nos causou. Pode ter sido em coisas pequenas, em um descaso, uma falta de demonstração do amor, ou coisas grandes mesmo que te machucaram profundamente. As traições, as agressões, as manipulações,
o abandono afetivo, o ciúme excessivo, as flechas lançadas intencionalmente para te machucar, porque aquela pessoa sabia que aquilo ia te machucar de fato profundamente. Algumas relações conseguem nos destruir por completo. A nossa autoimagem, nosso amor próprio, a gente começa a desacreditar de fato quem a gente é e acreditar naquela versão que a pessoa continua contando pra gente que a gente é. E nós precisamos perdoar o outro de verdade por essas dores que ele nos causou. Até porque, se ele causou essas dores, foi porque a gente permitiu, porque a gente se manteve numa relação, porque a gente não teve força para sair, a gente não teve amor próprio para sair, a gente não soube encerrar essa relação no momento certo. Se você permitiu que essas agressões, essas dores foram causadas a você, porque você não tinha amor próprio para falar para a pessoa, olha, daqui você não passa. E entenda que o perdão que você libera ao outro é, na verdade, você quebrando essas correntes que ainda te amarram a essa pessoa e a essas dores. E o perdão não significa que você precisa aceitar essa pessoa de novo na sua vida. Não tem nada a ver com isso. Só significa que você decidiu soltar esse saco, esse fardo cheio de dores para trás, para ser mais leve, para ser livre, para começar um novo capítulo na sua vida. Você precisa aprender a se perdoar pelas coisas que você fez, pelas coisas que você permitiu, quando você não entendia que haviam caminhos diferentes que você poderia seguir. Foque no que você pode fazer agora para continuar a evoluir e a crescer. Se tudo isso não tivesse acontecido com você, você não seria metade da pessoa com que você é hoje. As dores machucam, mas elas nos tornam mais fortes se a gente permitir. Você não pode deixar essas dores te derrotar, te paralisar, te congelar no tempo. Pessoas e situações difíceis vêm na nossa vida para nos fazer evoluir, para nos fazer crescer. Elas nos preparam para coisas melhores e maiores que vão vir ainda na nossa vida. Tenha certeza que um futuro muito melhor ainda te espera. É só você permitir se curar. Segunda coisa que precisamos entender é que por mais que o relacionamento tenha acabado, as marcas, os aprendizados, o que aconteceu, os momentos vivenciados, esses não se apagam. Você pode até não fazer parte mais da vida da pessoa, mas ela vai lembrar do que viveu com você. Suas marcas vão estar eternamente nelas. Você não precisa ficar apurrinhando a vida da pessoa para que você se sinta inesquecível para ela. Da mesma maneira que aquela pessoa marcou sua vida, você também marcou a vida dela, o caminhar dela, o chegar dela até aqui. A sua missão na vida daquela pessoa de deixar marcas na vida dela foi cumprida. A questão é, as marcas foram positivas ou foram negativas? Se foram marcas boas, gostosas, engrandecedoras, que traz um sentimento bom ainda no coração, que traz um sorriso no rosto da pessoa quando lembra de você, ótimo, você tá em um ótimo caminho de evolução e amadurecimento na vida. Agora, se foram marcas negativas, dores, desrespeitos, gritos, agressões, tudo isso, você precisa reavaliar urgentemente a maneira com que você tem se relacionado antes que você sequer pense em entrar em outro relacionamento. Nós precisamos deixar marcas leves, marcas boas, marcas positivas no caminho de qualquer pessoa que a gente passa no nosso dia a dia. E outra coisa, a gente precisa ficar atento também se a gente aprendeu tudo que aquela relação veio nos ensinar. Nada é em vão se você aprender. Nós temos duas opções de seguir nossa vida após um término. A primeira é se fazer de vítima da relação e da situação e falar, ai, eu fiz de tudo por essa pessoa e olha o que ela acabou fazendo comigo. Ou a segunda opção é ser um adulto, tomar a rédea da situação, entender a sua culpa também nas relações, porque ninguém tem culpa de nada sozinho. E você pode dizer, olha, eu decidi me manter nessa relação, nós tivemos nossos altos e baixos, tivemos nossos aprendizados, aprendi muito, tive minhas dores, mas agora eu não posso deixar mais que essa relação domine minha vida. Eu decido aqui
encerrar esse ciclo, pegar apenas os aprendizados e começar um novo ciclo. Se a gente terminar achando que todo o tempo que a gente viveu ao lado daquela pessoa foi tempo perdido, a gente vai estar jogando fora uma grande parte da nossa vida que nos ajudou a moldar quem a gente é hoje. E mudar esse seu olhar, mudar esse seu entendimento à relação vai ajudar você a alcançar a aceitação da perda. O trabalho que nós estamos fazendo aqui nesse curso te auxilia a passar muito melhor, a aceitar melhor um término. A gente trabalha autoconhecimento, amor próprio, a gente trabalha a criação de ferramentas para nos proteger, para impedir que o outro ultrapasse os nossos limites, eliminar a dependência emocional, tomar rédea de fato da nossa vida para que a gente consiga lidar melhor com perdas, porque perdas acontecem toda hora na nossa vida, em todas as áreas. A gente pode estar falando aqui de relacionamento amoroso, mas você pode perder agora mesmo o emprego e você não pode se desesperar com isso, ou você pode perder uma pessoa que você ama, uma amizade vai chegar ao fim e você precisa aprender a ter essas ferramentas para aceitar esses momentos da sua vida e não ficar agarrados eternamente com ele. Se algo termina mal na nossa vida, vai dar muito mais trabalho para a gente ficar bem. Então, entender que todas essas coisas não são eternas, que podem ter um fim e aprender a estar preparados para isso vai fazer com que nossa vida fique muito mais leve e quando isso acontecer, a gente consiga seguir com a nossa vida com mais fluidez. Quando você começa a encarar uma relação com a autorresponsabilidade que você deve ter, que já deve ter desenvolvido até esse momento do curso, você se libera de um sentimento que é devastador, que é um veneno, que é a raiva. A honestidade em encarar o fim, a habilidade de você conseguir enxergar com a responsabilidade que você precisa enxergar, entender os erros te faz aceitar a relação de uma forma leve, de uma forma tranquila, de uma forma que não exista raiva, que você não carregue essa mágoa, esse veneno para sua vida. A gente começa a enxergar onde a gente errou, onde a gente foi permissivo, em qual momento a gente deixou o outro ultrapassar os nossos limites, os nossos valores inegociáveis, em qual momento a gente abandonou a relação, qual momento que essa traição que aconteceu começou a ser instigada na nossa relação lá atrás. A gente começa a enxergar com a realidade e entender que não chegou a essa situação, não chegou a esse ponto do nada. Você começa a entender que muitas vezes você tapou os olhos, os ouvidos para a situação, você varreu a poeira para debaixo do tapete por dependência emocional, por medo de ficar sozinho, por medo de encerrar essa relação na hora que você sabia que precisava encerrar, por medo do que os outros iriam pensar, o que os outros iriam achar, por se sentir talvez um fracasso. E aí você consegue entender que foi você que decidiu deixar isso acontecer, foi você que decidiu a agressão acontecer, foi você que decidiu aceitar a pessoa gritar com você, ultrapassar os limites, colocar como última prioridade. Foi você que aceitou essas migalhas. Foi você que decidiu tentar e se doar além, se esgotar emocionalmente, se entregando completamente para aquela pessoa que não estava te retribuindo o mesmo. E aí você entende, olha, fui eu que permiti também chegar até aqui. O outro errou e me magoou, mas ele não errou sozinho. Eu tenho a minha parcela de culpa. E a gente começa a trocar esse sentimento de raiva por um sentimento de compaixão ao entender que a gente fez o melhor que a gente sabia, o melhor que a gente podia, com as ferramentas que a gente tinha, com o conhecimento que a gente tinha na época. E infelizmente o resultado não foi o melhor, não foi positivo, não foi eterno como você queria, não vai ser o felizes para sempre, mas que você pode tirar várias lições para um recomeço e que talvez sim, nesse recomeço, com toda essa sua bagagem, todo o seu entendimento até agora, você ainda possa viver um outro para sempre de uma maneira diferente. Não da maneira que você idealizou, mas da maneira que a vida seguiu. E você não pode abandonar a si ou abandonar esse sonho, abandonar esse desejo, abandonar o desejo de encontrar alguém e de fazer dar certo e de fazer acontecer. Não é porque não deu certo nessa
ou porque deu certo muito tempo, mas acabou desandando no final, que você ainda não possa viver outras histórias, novos sonhos e sair desse papel de vítima das situações vai fazer com que isso flua com muita leveza e naturalidade na sua vida. Vitimismo, mágoa, ele não faz nada além de te prender, te congelar no tempo, porém o tempo continua ali passando, mas te congela naquele sentimento. E é muito comum ver pessoas aí que guardam mágoas de um relacionamento anterior por 20, 30, 40 anos, não conseguem se desapegar disso e não conseguem mais ter uma vida leve e feliz por conta disso. Você precisa aprender a controlar as experiências e não deixar com que elas controlem você. Você precisa comandar e dizer, não, eu vou deixar essa mágoa embora, porque eu não quero viver minha vida segurando ela. Segurar o que te faz mal sempre vai doer mais do que deixar ir. Outra coisa que nos impede de aceitar uma perda é sentir que você precisa falar das mágoas para outra pessoa. Você precisa pôr para fora essas dores, você precisa falar para aquela pessoa tudo que ela te causou de ruim. E se você tem aquele sentimento que se você não fizer isso, você nunca vai conseguir esquecer. Que se você fizer isso, você acha que vai se sentir mais leve, mais livre, que vai poder continuar a sua vida. Então aqui eu quero propor 2 exercícios pra gente entrar nesse caminho de cura uma vez por todas. Primeiro exercício, eu quero que você faça uma carta do ódio, tá? Pode ser no papel, pode ser no computador, não importa. Você vai pegar essas pessoas que você, ou pessoa que você sente dor ou mágoa, pode ser chefe, amigo, um familiar, ou pessoa do seu relacionamento, seu cônjuge, seu marido, sua mulher, seu namorado, sua namorada, não importa quem é. Você sentiu ódio, você vai fazer uma carta dessas. Eu quero que você ponha pra fora tudo, todas as dores que estão dentro de você. Quero que você fale culpando, apontando o dedo, o que seja. Mas nem pense por 1 minuto que você vai pegar e mandar essa carta pra pessoa. Não vai. Você mandar essa carta, você dizer essas coisas, não vai te trazer essa cura que você acha que vai vir. Pelo contrário, vai trazer mais confusão, mais briga, mais complicação, mais discussão. Não vai dar certo. A gente vai fazer essa carta somente pra gente, tá? Então você vai fazer essa carta e eu quero que você leia ela 1 vez por dia. Quero que você leia ela com toda a raiva, eu quero que você chore mesmo se tiver que chorar. Quero que você alivie tudo que você tá sentindo. Depois que você conseguir parar de chorar ou sentir essa raiva toda lendo essa carta, eu quero que você faça outra. Você vai fazer uma carta de autorresponsabilidade. Você vai pegar todos esses pontos que você colocou nessa carta e você vai transformar a frase em frases de autorresponsabilidade. Você vai parar de falar para a pessoa porque você me magoou, você fez isso comigo, você fez aquilo. E você vai mudar para, olha, nesse momento eu me senti assim. E eu entendo que fui eu que permiti que você chegasse a esse ponto. Eu deveria ter interrompido isso lá quando você fez aquela outra atitude e eu já não tinha gostado. Então você vai mudar o tom dessa carta. Primeiro você elimina toda a sua raiva, depois você entende sua responsabilidade na situação. E você vai ver como magicamente todo aquele ódio, aquela cortina de fumaça negra que você sentia pela pessoa vai se transformar numa compaixão, vai se transformar em você olhar para aquela pessoa como um ser humano que erra, assim como você, que assim como a pessoa tem seus defeitos, você também teve, e que vocês são só humanos tentando vencer e acertar nessa vida. Bom, não deixe de fazer esse exercício. Ele é muito poderoso. E por favor, mais uma vez, não pense nem sonhe em mandar essa carta para essa pessoa que te magoou, porque não vai resolver nada você abrir uma discussão dessa com outra pessoa novamente, tá bom? Faça esse exercício e eu espero vocês na próxima aula.